Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu gostaria de trazer para você uma palavra sobre as mães. E o tema que eu vou tratar com você é: mãe, cuide de seus filhos. Vamos basear esta mensagem em Êxodo, capítulo 2, versos de 1 a 10. Vamos ouvir a leitura do texto. Uma descendente de Levi concebeu e deu à luz um filho, e escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto, colocou nele o menino e largou-o à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio. Vendo ela o cesto, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu o menino e teve compaixão dele. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Hoje eu quero então conversar um pouco com você sobre esta data tão emocionante, tão relevante e tão celebrada justamente na nação brasileira, que é o Dia das Mães. Parabéns, mães de todo o Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil parabeniza você por esse dia. E hoje eu quero conversar com você sobre uma mãe da Bíblia. E esta mãe chama-se Joquebede, a mãe de Moisés. E eu quero destacar aqui algumas verdades preciosas acerca desta mãe. Era um tempo de grande opressão. Era um tempo em que o povo hebreu estava no Egito e, de repente, o faraó, que não conhecera José, percebendo o crescimento explosivo do povo hebreu, resolveu oprimir esse povo, com trabalhos forçados, debaixo de chicote, debaixo de terrível e amarga opressão. Se não bastasse isso, tomou a decisão de diminuir essa população hebreia, ordenando às parteiras que matassem todas as crianças do sexo masculino. Quis a providência de Deus que essas parteiras hebreias não cumprissem esse mandato de opressão de Faraó. Então Faraó dá uma outra ordem para que toda criança que nascesse do sexo masculino fosse lançada ao Nilo para serem devoradas pelos crocodilos do Nilo. E é nessa conjuntura de medo, de pânico, de angústia e de dor, de opressão e escravidão, que 2 jovens nutrem na alma a esperança e o amor. Amrão e Joquebede. Eles se casam, mesmo nesse ambiente de hostilidade, para ter filhos, mesmo sabendo que seus filhos poderiam ser condenados à morte. E diz a Bíblia que nasce então uma criança. E esse menino era belo e formoso. E seus pais o esconderam durante vários meses, não podendo mais escondê-lo, porque os soldados egípcios vasculhavam as casas. E se encontrasse uma criança do sexo masculino, tinham ordens expressas para jogá-los no Nilo. Então o que essa mãe faz? Pega um cesto, calafeta-o, coloca o seu filho dentro desse cesto, fecha-o, ordena a irmã mais velha, Miriam, para vigiar esse cesto que é colocado dentro do Nilo, no meio dos carriçais. E é nessa circunstância que a providência de Deus revela tão linda,
porque a filha de Faraó vai banhar-se com as suas donzelas nas proximidades desse local. Quando então se avista o cesto, manda uma das donzelas buscar o cesto. Quando abre, é uma criança bela, está chorando. E a filha de Faraó reconhece de imediato que é uma criança hebreia. Miriam se apresenta de imediato e diz: você quer que eu busque uma mãe para cuidar dessa criança? E a filha do Faraó disse sim. E Miriam corre, chama sua própria mãe, a mãe do menino. E agora veja você a providência de Deus. Não só agora Joquebede pode criar o seu filho, mas recebe um salário régio para criar o seu filho. E diz a Bíblia que quando o menino já estava criado, por já ter aprendido os grandes princípios e valores da palavra de Deus, que haveriam de guiar esse menino para o resto da sua vida, traz o menino de volta à filha do Faraó, e esta lhe batiza com o nome Moisés, porque das águas foi tirado. Eu quero aqui destacar alguns pontos tão importantes. Joquebede passa para a história como uma mãe que não abriu mão do seu filho, que não desistiu de seu filho. Ao nascer, seu filho estava sentenciado à morte. Mas Joquebede e seu marido resolveram lutar por esse filho, a dar um novo destino a esse filho, a não abrir mão de ver um milagre de Deus na vida deste filho. Mas não só fizeram isso, eles tomaram medidas reais, concretas, necessárias para cuidarem deste filho. Eles acreditaram que Deus podia, na sua rica providência, abrir uma porta, abrir um caminho de salvação para o seu filho. E o Nilo, que foi destinado a ser sepultura de Moisés, acaba se transformando no cenário da libertação de Moisés. Agora Moisés é criado pela sua mãe e recebe o privilégio de crescer no palácio como filho de Faraó, recebendo durante 40 anos toda a instrução das ciências do Egito. Deus, na sua providência, estava preparando Moisés para ser o grande libertador de Israel da amarga escravidão do Egito. Deus honrou a fé de Joquebede. Deus honrou a providência sábia que esses pais tiveram para salvar este menino. E Deus então equipa Moisés com os primeiros anos da sua vida, recebendo instrução da palavra de Deus por meio dos seus pais, instruções essas que vão dar o norte para a sua vida e as grandes decisões da sua vida. E Deus então prepara o palácio de Faraó para ser o berço em que Moisés haveria de ser instruído em todas as ciências da época. E Deus então depois leva Moisés 40 anos para Midian, para aprender uma coisa: ele não era ninguém. Os recursos dos homens eram insuficientes para trazer livramento ao povo. Então Deus aparece para ele e o chama para ser o libertador de Israel. Nesse momento, Moisés então vai passar os últimos 40 anos da sua vida liderando o povo pelo grande deserto, entendendo que o plano de Deus é perfeito. A vida de Moisés é dividida em 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos no palácio de Faraó, aprendendo a ser alguém. Os segundos 40 anos, dos 40 aos 80, no deserto de Midian, aprendendo a ser ninguém. Mas os últimos 40 anos, dos 80 aos 120 anos, Moisés aprende que Deus é tudo, todo-poderoso, para realizar grandes milagres na salvação do seu povo. Toda essa história belíssima, você só pode saber porque lá atrás tinha uma mãe que não desistiu de seu filho, que lutou pelo seu filho. E eu encorajo você, mãe, a não abrir mão de seus filhos, a lutar por eles, a ver um milagre de Deus na vida deles. Ainda que pareça que seus filhos estejam sentenciados à morte, lute por eles, chore por eles,
ore por eles, jejue por eles, não abra mão deles e veja o milagre de Deus na vida de seus filhos, para a glória de Deus. Eu quero orar com você, mãe. Quero colocar a sua vida nas mãos de Deus, para que Deus levante você, para ser uma grande bênção na sua casa, na sua família e na vida de seus filhos. Deus, eu te peço que tu abençoes as mães de todo o Brasil, dando a elas, Senhor, a alegria de lutarem pelos seus filhos e de verem verdadeiros milagres acontecendo na vida de seus filhos, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.